Então, eu sou Luísa Cervenka, sou terapeuta comportamental. Em faculdade, eu fiz ciências biológicas, o meu mestrado foi em psicobiologia e agora o doutorado em veterinária. Então, eu sempre trabalhei com a parte comportamental desde o primeiro semestre na faculdade e eu acabei me especializando em cães e gatos há 10 anos atrás. Muitas coisas mudaram ao longo desse tempo, mas o meu trabalho ele é muito focado e baseado na ciência. Não é simplesmente uma receita de bolo, mas entender o comportamento dos animais para daí então passar um possível tratamento. Quando a gente fala em depressão, a gente pensa numa pessoa que perdeu o ânimo, que tá desanimada, que não quer sair da cama, que não tem vontade de fazer as coisas. Mas, na verdade, a depressão humana é muito maior do que isso. Uma das coisas que a gente vê na depressão é uma autocrítica muito grande. Então, a pessoa não acredita que ela é capaz de fazer as coisas. Isso a gente não tem nos cães, porque no ser humano, essa característica de autoavaliação, ela vem da parte frontal do córtex. Já o cachorro tem muito pouco desenvolvido essa parte. Então, os estudos mostram que cachorro, por exemplo, não se reconhece no espelho. É uma das formas da gente entender o desenvolvimento dessa área cerebral. Então, dessa forma, a gente conclui, pelo menos até a data de hoje, de que os cães não são capazes de autoavaliar as suas atitudes. Então, normalmente, um tutor que diz: meu cachorro tá muito triste, ele não gosta de brincar com nada, ele não se interessa por brinquedo. Na verdade, a gente não consegue entender qual é o brinquedo que chama a atenção desse animal. Então, a Aurora, por exemplo, ela não gosta de bolinha, ela não gosta de ursinho de pelúcia, mas dá um brinquedo recheado com uma coisa deliciosa, um petisco, uma banana, para ver se ela não vai passar horas brincando. Então, a gente precisa entender o que é que chama a atenção dos cachorros e não oferecer aqueles brinquedos que a gente já está acostumado. Então, quando o cachorro ele não tem opção para desenvolver os seus comportamentos naturais, tem um excesso de cortisol, que é o hormônio do estresse, ele pode desenvolver essa apatia sim. O estresse, ele vai da sensibilidade de cada animal. É o que a gente chama de resiliência. Então, como que aquele animal, como que o temperamento daquele animal consegue lidar com cada fator estressante. Mas normalmente o estresse ele vem de fatores onde não são propiciadas as condições adequadas para o cachorro. E quando a gente fala nisso, normalmente as pessoas falam: mas eu dou uma alimentação adequada, eu passeio com o meu cachorro, eu dou carinho, mas não é só isso que o cachorro precisa. Muitas vezes a gente trata o cachorro como um bebê peludo. E ele não é, ele é um cachorro. Apesar da Aurora estar aqui no meu colo, ser pequenininha, super fofinha, ela tem as necessidades dela. Ela tem as necessidades de gasto de energia e de entender esse ambiente de uma forma muito única. E eu preciso compreender isso nela, enquanto indivíduo, para eu poder oferecer um ambiente mais agradável, um ambiente mais seguro e um ambiente que ela se sinta mais à vontade para poder entender mais coisas, para desenvolver sua curiosidade, para desenvolver novas atividades. Então, se eu não penso em nada disso, aí sim eu posso aumentar o estresse desse animal. Então, eu preciso entender quem é o animal que está na minha casa, pela raça, mas principalmente pela personalidade, para daí então eu oferecer um ambiente, mesmo num apartamento de 80 metros quadrados, propiciar coisas para que ele possa desenvolver esses comportamentos naturais, porque a partir do momento que isso não é atendido, ele vai desenvolver destruição, ele vai desenvolver vários comportamentos na nossa visão inadequados, e mais do que isso, muitas vezes ele pode sim desenvolver um estresse crônico, e esse estresse crônico desenvolver problemas fisiológicos, inclusive a tristeza profunda. Os tutores precisam observar os sinais e às vezes os sinais são muito simples, às vezes é um vômito, às vezes é evitar uma brincadeira, às vezes é evitar subir no sofá. Um cachorro que começa, por exemplo, com uma dor na coluna, o primeiro ponto é ele evitar subir no sofá. E a gente já tem que prestar atenção nisso. Mas por que tá evitando? Por que eu jogo a bolinha e ele volta no meio do caminho enquanto antes ele buscava a bolinha e vinha até mim? Então são pequenos detalhes que a gente tem que observar para que a gente possa intervir o quanto antes, porque o quanto antes a gente vai ter um tratamento mais tranquilo.
Quando a gente observa qualquer alteração, independentemente se for comportamental, se for fisiológica, se for um vômito, uma diarreia, qualquer coisa, a gente deve levar ao médico veterinário. O clínico geral mesmo, porque ele que vai fazer toda a avaliação, ele vai entender se tem um fundamento fisiológico ou não. Muitos comportamentos inadequados, eles podem sim ter começado por um problema clínico, mas esse problema clínico muitas vezes ele é negligenciado, isso aumenta e pode desenvolver um problema comportamental. Quando a gente esgota todas as possibilidades junto ao médico veterinário, aí ele vai indicar um comportamentalista. Então daí sim a gente vai buscar um terapeuta comportamental. Independentemente de qual seja o caso que chegue até mim, a primeira pergunta é: já levou o médico veterinário? Já fez um check-up? Está tudo bem? Se está tudo bem, a gente começa o tratamento. Porque se porventura eu tenho um cachorro que faz xixi fora do lugar e por mais que ele tenha 4 meses seja totalmente normal esse comportamento, eu preciso entender se não tem algum problema urinário vinculado a isso, que eu vou tratar só o comportamento e posso também negligenciar essa parte fisiológica e que pode fazer total diferença na realmente efetividade desse tratamento. Então eu preciso, a primeira coisa, levar ao médico veterinário, ter certeza que tá tudo bem com esse animal e daí então entrar com a parte comportamental. A primeira dica, que é super importante, é entender quem a gente tem em casa. Pode parecer uma coisa besta. Eu sei, o meu cachorro tem 2,5 kg, é um chihuahua de pelo longo, fofinho, eu amo. Mas quem é ele de verdade? De onde ele veio? Quais são suas necessidades? Quanto tempo de exercício físico e mental ele precisa fazer por dia? Tem muita gente que fala, mas meu cachorro tem 12 anos, eu não preciso mais estimulá-lo como um bebê, porque ele é bonzinho, ele dorme o dia inteiro. Não é normal um cachorro dormir o dia inteiro. Não é natural um cachorro dormir o dia inteiro. Porque a gente precisa entender de onde ele vem. Qual é a quantidade de exercício que ele precisa ter diariamente. Como que ele precisa ter o ambiente para ter suas necessidades básicas supridas. Se eu não tenho as necessidades básicas supridas, eu posso desenvolver várias questões. E daí então a gente pode começar a garantir um pouco mais o bem-estar e aumentar a qualidade de vida desse peludo, para não só que ele fique mais feliz, mas principalmente para que ele viva mais. Quanto maior o bem-estar, maior a expectativa de vida.